Olá, boa noite. Meu nome é Carlinhos, faço parte da catequese infantil da Igreja Nossa Senhora do Paraíso. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante na nossa vida de catequista, que seria a espiritualidade seriam os alicerces, uma das forças motrizes que nos leva a anunciar o Evangelho para as crianças, para os jovens, para os adultos, não é? Então, o que seria essa questão da espiritualidade? A espiritualidade, ela está no modo de ser, de viver, falar e agir das pessoas, ok? O catequista é alguém que deve deixar esse Espírito Santo habitar na sua vida. Mas a gente também não pode ficar confundindo a espiritualidade com momentos de oração nosso. Nós vivemos a nossa espiritualidade somente nesses momentos de oração. Não, a gente vive esses momentos de espiritualidade como um todo, né? É como diz a palavra, São Paulo diz muito, orai sem cessar em todas as circunstâncias, né? Então, é isso mesmo que a gente tem que ser. Mas, Carlinhos, nós vamos ficar rezando o dia inteiro? Não, não é isso. Nós temos os nossos momentos, os nossos colóquios, assim, por assim dizer, com o Senhor. Mas que a nossa vida também seja uma oração. Que nós tenhamos essa arte, que é muito bonita, que é orar ao ritmo da vida. O Padre Jonas, ele comenta muito isso sobre essa questão, e é muito legal a gente voltar a esse assunto, que seria orar no ritmo da vida. É lógico que nós temos que ter nossos momentos em onde que a gente vai, entra no nosso quarto, tranca a porta e fala ao Pai que nos ouve. Isso é muito importante, uma questão de intimidade com o Senhor, de ficarmos bem mais próximos com Ele, onde que nós possamos mostrar tudo o que somos, toda a nossa miséria para Ele. Mas também nós temos os momentos que a gente deve orar no ritmo da vida. E como seria isso? Eu acredito, Carlinhos, que eu tenho uma crença comigo que fala o seguinte: quando a gente eleva o nosso coração a Deus, quando nós pensamos em Deus, quando nós cantamos, ficamos cantarolando aquela música que fica na nossa cabeça, uma música de igreja, muito bonita, muito ungida, né? Isso é orar ao ritmo da vida. E essas coisas vão entrando no nosso interior. Embora a gente está fazendo os nossos afazeres, estamos um pouco distraídos, mas elas vão fazendo uma certa movimentação interna na nossa vida, né? E nisso nós vamos ficando mais espiritualizados, né? Então, orar ao ritmo da vida é isso, né? É a gente lavando uma louça, fazendo comida. No momento que o nosso coração se eleva a Deus, nós já estamos em oração com Ele. E Ele fala conosco, né? Muitos momentos assim na minha vida que eu estive fazendo algum afazer, trabalhando, ou até fazendo algum afazer doméstico, quantas vezes me veio uma música assim do nada, eu comecei a cantarolar e o Senhor falou comigo nesse momento, né? E eu percebi que era Ele, porque é uma coisa muito forte, é muito impactante. E você percebe que dá um chacoalhão internamente no nosso interior. Então, a espiritualidade, ela não pode ser reduzida a isso, só um momento de oração, como um todo, ok? Então, nós como catequistas, nós devemos viver essa espiritualidade na totalidade, sempre pedindo a presença de uma pessoa muito importante, que é ela que nos leva a esse caminho, que seria o Espírito Santo. Eu acho que o catequista, sem o Espírito Santo e sem a espiritualidade, a sua palavra, por mais animada que seja, por mais bonita que seja, ela não chega no coração das pessoas. O Espírito Santo, ele seria o que consegue fazer transformar as nossas palavras em algo que atinja os corações dos nossos irmãos. Isso é uma realidade, gente, porque a gente pode ver na questão até do cenáculo, né, do Pentecostes. Os apóstolos estavam lá, recolhidos em oração no cenáculo, aguardando a promessa que o Senhor tinha dado.
Mas eu acredito que se eles saíssem antes para poder pregar, eles teriam o quê? Medo, teriam dificuldade em falar algo para aquelas pessoas da época. Mas quando veio o Espírito Santo e esse Espírito impulsionou eles a uma coragem sobre-humana, Pedro saiu na primeira pregação, converteu 3.000 pessoas. Isso foi algo que Pedro fez? Não, isso foi o Espírito Santo que fez. É o Espírito Santo que dá a força. É o Espírito Santo que é essa força motriz da nossa evangelização. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que vivenciar bastante isso. Sempre pedir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é uma realidade. Ok? E Jesus, ele deve ser sempre o centro da nossa espiritualidade. A gente fala do Espírito Santo e a gente fala também de Jesus. É lógico. Principalmente quando Jesus fala para nós, vem e segue-me, né? Então, o catequista da iniciação cristã, que somos nós temos 4 pilares, que seria a oração diária, uma vida de oração que brota da fé. A competência. A competência é aquilo que nos faz nos dedicar aos estudos, à leitura da palavra, a gente saber o que está falando. O humano também. O humano é muito importante, porque é o humano que nos leva o carinho, que nos leva a ternura, que nos leva o abraçar as pessoas. É esse que seria, acho que, o grande tempero da catequese, né? Uma catequese sem amor, sem o lado humano, sem o ouvido para poder escutar, ela seria inócua, ela não conseguiria o resultado esperado, lógico, com o Espírito Santo sempre. E tem a pedagogia e a metodologia de ensino, ou seja, a gente tem que saber o que falar para quem está ouvindo. Cada fase da catequese tem uma metodologia, tem uma pedagogia para nós podermos falar. A gente não pode pegar conteúdos da pré-catequese e colocar para a catequese infantil. E não sei se vocês notaram que as crianças de hoje, de 9 e 10 anos, não são mais aquelas crianças de 10 anos atrás, onde nós sempre, se a gente pudesse colocar alguma música assim muito infantil, naquela época eles até aderiam, mas hoje percebe que eles já não gostam muito, porque as crianças estão chegando muito cedo na puberdade já, né? Eu tenho o meu filho de Pedro, que ele tem 11 anos, com 10 anos ele já estava na puberdade. Então, esses temas assim muito infantis já não chamam mais a atenção deles. Eles gostam de um papo assim, um diálogo bem mais aberto, uma conversa, um conteúdo assim que chame muita atenção deles, né? Então, são esses 4 pilares que todo catequista deveria ter: a oração diária, uma vida de oração e aplicação desse conceito, orar ao ritmo da vida. Isso é muito importante. A competência, saber o que está falando, é outra coisa muito importante. É lógico que às vezes a gente se prepara muito e o conteúdo na hora do encontro se modifica, mas isso é o Espírito Santo agindo, com toda certeza, né? E o humano, que eu já falei que precisa dessa questão do carinho, do amor e da atenção, e a pedagogia, tá? E essa espiritualidade, ela se baseia também na nossa vocação, porque todos sabem que nós catequistas, nós não temos eu chamei, fui chamado para uma pessoa, achou legal, não é um serviço simplesmente assim, algo, é um ministério mesmo a serviço da igreja, né? Isso é muito importante nós catequistas assimilarmos esse chamado que a igreja, que o Senhor nos deu. Isso é um grande ministério, é um dos grandes destaques assim que a gente pode dizer dentro do corpo místico de Cristo, a parte da catequese, porque nós que levamos o querigma, nós que levamos o anúncio da palavra de Deus às pessoas, né? Ter atitudes também é muito importante, né? A gente, quando dá catequese infantil,
o outro tipo de catequese, o catequese adulto, o crisma, a gente tem que conquistar essas crianças, conquistar esses jovens, conquistar esses adultos. E como que a gente conquista? Com a espiritualidade. Porque a espiritualidade é uma coisa tão abrangente, quando ela é algo tão forte dentro de nós, tudo que nós falarmos para eles será uma palavra de entusiasmo, de acreditar naquilo que a gente fala e principalmente naquilo que a gente vive. Então, isso é muito importante, ter essa vida de espiritualidade, porque é ela que nos leva a sermos mais humanos, mais fortes na nossa anunciação dessa palavra, com a nossa espiritualidade que brota de dentro dos nossos corações. É como eu disse, é como diz a palavra, sem o Espírito Santo são palavras inócuas. Pode falar bonito, pode fazer chorar, mas só que aquilo não atinge o âmago da pessoa, né? O que precisa, o coração dela, né? E então, gente, isso daqui é muito importante, né? A gente também tem essa questão que eu falei da competência, ter essa formação também, sempre procurar isso, ok? E sempre procurar fazer o anúncio de uma forma muito propícia, muito adequada, né? E dentro disso, a gente pode refletir sobre as dimensões também da espiritualidade que envolve essa pessoa do catequista. Uma seria a vocação, porque o chamado para ser catequista não é um chamado qualquer, é um chamado para o ministério, é um chamado para o serviço da palavra. Todos nós, catequistas, somos ministros da palavra de Deus. Isso tem que ser muito forte, por isso que é muito sério, de muita responsabilidade trabalhar com esse ministério dentro da igreja, de ser catequista, né? Então ele é um chamado, é uma vocação, é o próprio Senhor quem chama, não é o padre, não é o coordenador de catequese. Pode crer nisso fielmente, quem chama é o Senhor. Se você sentir no seu coração quem está assistindo esse chamado para ser catequista, vá, procure um coordenador, converse com ele, né? Porque isso pode ser um chamado do Senhor e é um chamado dele, ok? As atitudes também do catequista, isso faz parte também da dimensão da vida espiritual, né? Porque a atitude do catequista é sempre uma atitude corajosa, é sempre de ir ao encontro ao outro, é de conquistar essa pessoa, né? E como que a gente conquista uma pessoa? Com a espiritualidade. Sem a espiritualidade, a gente não conquista nada. Com a espiritualidade, com o Espírito Santo em nós conseguimos atingir essas pessoas. Nós ficamos mais corajosos, o nosso discurso ele fica mais eloquente e ele consegue atingir os objetivos de anunciar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, nós temos que ter essa atitude, uma atitude corajosa, a atitude de quem vivencia, de quem vive e que acolhe o Espírito Santo em sua vida. Nós temos que ter também a formação. A formação também é muito importante. A gente não pode descuidar disso. Como eu falei nos 4 pilares da catequese, essa questão da competência, né? Nós temos sempre que nos formar. Mas veja bem, nós devemos nos formar com textos, devemos nos formar com a leitura da palavra, principalmente, mas devemos também nos formar com a vida de oração. Sim, porque o Espírito Santo nos forma através da oração. Como eu disse, no Oração ao Ritmo da Vida, é isso mesmo que acontece. Eu posso testemunhar que muitas vezes, conforme eu disse anteriormente, eu estava trabalhando, comecei a cantarolar uma música e Deus deu uma revelação para o meu coração que era própria para mim. E nossa, isso modificou muito, abalou assim os meus conteúdos. E eu senti, nossa Senhor, obrigado por essa inspiração. Então ele nos forma também através da oração no Espírito Santo. Não pense, nós, que a formação é só alguma coisa direcionada a estudo. Sim, é. Mas é preciso também a formação da vida em oração. Ok? Temos também a questão do anúncio. Por quê? A catequese é o que leva ainda, são os meios que levam Deus a continuar anunciando a sua palavra para as pessoas ainda. O catequista, eu experimento essa palavra de Deus na minha vida.
À medida que eu vou experimentando essa palavra de Deus, vou experimentando essa espiritualidade, o Espírito Santo no meu ser me conduzindo, eu com certeza vou anunciar ao Senhor, seja por palavras e principalmente por atitudes, porque a gente fica sempre falando, falar, mas é como diz, né? Às vezes o exemplo educa mais do que uma palavra, e a gente tem que ficar se policiar muito com essa questão, porque o anúncio envolve essas duas esferas muito importantes, né? O falar e o viver. Eu acho que só quando nós ficamos no falar, fica também meio bambo esse anúncio da palavra de Deus. A gente tem que experimentar em nossa vida e falar para as pessoas, olha como que é bonito, olha como que é maravilhoso experimentar a palavra de Deus na minha vida. Olhem crianças, olhem jovens, olhem adultos. Como que é importante tudo isso, né? E os desafios também. Nós temos que se mover a desafios, porque se a gente fica acomodado dentro da nosso encontro de catequese, sem querer se movimentar, sem nada, também o Espírito Santo fica um pouco neutralizado, porque o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é criativo, ele dá vida às coisas, ele dá vida aos ossos ressequidos, né? Eu sei que às vezes no momento a gente se desanima, no momento a gente fica muito triste, devido até às questões da pandemia, da situação que nós estamos vivendo. Eu acredito que tenha muitos catequistas que estão passando dificuldades financeiras em casa, o marido desempregado, o filho desempregado, com doença, até com Covid, né? Mas esse é o desafio também de se lançar. Apesar de tudo e apesar de todos, eu vivenciar a minha espiritualidade. Eu sempre confiar naquele Senhor que acalmou a tempestade. Aquele Senhor que estava dormindo do meu lado e eu fiquei com medo durante toda essa tempestade e Ele acordou e deu ordem para os ventos pararem. Então, esse é o grande desafio nosso, manter essa espiritualidade apesar de tudo e apesar de todos, apesar dos momentos que nós estamos vivendo, ok? Nós temos também a questão da comunhão. A comunhão com o quê? A comunhão com toda a igreja. Às vezes a gente, como catequista, a gente tem que pensar um pouco, que nem tem um blog no Facebook que fala pensar fora da caixinha, né? A gente tem que realmente pensar um pouco fora. O que a catequese pode ajudar dentro da igreja, dentro do corpo místico de Cristo? Olha, eu posso falar um pouco do exemplo da nossa catequese infantil. Antes da pandemia, nós tínhamos uma questão com a liturgia, nós tínhamos um grupo de liturgia mirim. Por quê? Inserir as crianças ao mistério da Santa Missa. Isso é muito importante. De que forma? Fazendo leitura, formando eles para ler a palavra de uma forma adequada, né? De uma forma pausada, para que eles possam já se sentir inseridos dentro da comunidade. Nós tínhamos também um projeto isso foi conversado também com os coordenadores da acolhida, para fazer uma acolhida mirim, que as crianças pudessem receber as outras crianças dentro da igreja. Isso já se fala, é uma pastoral de conjunto, né? É viver em comunhão, né? Nós também temos projetos na nossa catequese com a pastoral familiar. Isso é muito importante, não dá para a gente falar um pouco de catequese sem pensar na pastoral familiar, porque tudo que a gente olhar, principalmente da catequese da catequese da primeira Eucaristia e do Crisma, a gente tem que pensar na família também, né? E nos adultos também, por que não? Porque os adultos têm pais idosos, existe a catequese do idoso também, da gestante, né? E então a gente tem que se envolver, ter uma comunhão com a igreja. Não é... Quando a gente se envolve, não quer dizer que você vai abrir mão da catequese, não é isso. É trabalhar em conjunto, colocar todas as nossas potencialidades, todas as nossas características próprias da catequese num trabalho em conjunto para evangelizar. Porque a gente pode dizer, a acolhida é uma catequese, por que não? Você faz uma acolhida de uma pessoa, às vezes é uma pessoa a primeira vez na igreja, que está com o coração triste,
coração muito ressentido de alguma coisa e recebe uma boa acolhida de uma pessoa, uma pessoa que trabalha nessa pastoral. Às vezes ela não falou nada, mas a atitude dela de acolhida conquistou o coração dessa pessoa, né? Então por isso que é muito importante a gente, como catequese, não pensar só dentro da nossa caixinha, mas pensar dentro e fora. E o que nós podemos fazer? É o Espírito Santo que nos leva a isso, a sempre mudar, a sempre ter uma inquietude no nosso coração. O que nós podemos fazer de melhor? O que nós podemos para atingir não só as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos, mas também a família como um todo, a sociedade. Isso é muito importante, tá? E por fim, a oração. Conforme eu falei, a oração é um ato necessário e obrigatório. Quando eu falo obrigatório, não estou falando de dever, né? Que você é obrigado a rezar. Cada um sabe do seu momento. Eu estava refletindo um pouco, como eu falei, vou dar outro testemunho meu da oração ao ritmo da vida. Eu estava lavando louça aqui na minha casa, né? E eu ficava pensando, Senhor, nossa, quantas pessoas, eu acompanho pessoas fazerem cada assim, orações bonitas, lindas, orações extensas. Nossa, que maravilha, quem dera eu um dia poder fazer isso, chegar nesse ponto, né? E eis que uma palavra muito forte veio no meu coração, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Ele me colocou da seguinte forma: quando você quiser falar com seu pai, é aquela passagem do Evangelho, vai, fecha a sua porta e fala ao teu pai em segredo, que ele te ouve e te recompensará. Isso para mim foi o quê? Que cada um, gente, tem o seu jeito de rezar. Oração não tem assim, tem os métodos que te ajudam, mas cada um tem um jeito de falar com o Senhor. Isso é uma coisa muito própria de cada ser, de cada alma. Então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo assim balaio, assim dizer, né? Então oração é intimidade com o Senhor. Cada um tem a sua intimidade, cada um fala de um jeito, ok? Então a gente tem que procurar muito essa questão dentro da oração, a intimidade com o Senhor. E essa é a intimidade que nós vamos ganhando dia a dia com Ele, através da oração e também da meditação da palavra, porque nós, como catequistas, precisamos abastecer todos os dias da leitura da palavra de Deus. O que o Senhor quer falar para a gente? Isso, gente, é importantíssimo. A oração pessoal, a oração pela palavra de Deus, a Lectio Divina, e também a oração no ritmo da vida. Isso é importantíssimo, ok? Então, basicamente é isso que eu queria dizer sobre a espiritualidade, assim, só para falar, porque quando eu digo, o primeiro a escutar sou eu, tá? Não sou aqui dando aula, falando sobre o grande mestre da espiritualidade, não. Quando eu estou falando, eu sou o primeiro a ouvir, né? Porque as minhas orelhas estão mais próximas da minha boca, né? Então, isso é para mim também, que eu seja cada dia mais espiritualizado, que eu peça cada dia mais essa força do Espírito Santo sobre a minha vida, tá? Então é isso, pessoal. Vamos procurar, assim, eu principalmente, viver essa vida de espiritualidade numa totalidade. Vamos procurar ter nossas orações diárias, a nossa meditação da Palavra de Deus e procurar orar também ao ritmo da vida. Amém? Obrigado. Até mais.